Olá, Fernanda Leves do Afeto. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como se dar bem no trabalho domiciliar. Vamos lá. Trabalho domiciliar, cuidando dos idosos e de suas famílias. O cuidado domiciliar de idosos exige habilidades técnicas e interpessoais. Este guia ajudará cuidadores profissionais a lidar com famílias e idosos em situações de dependência. A realidade da dependência do idoso. Primeiro, a gente tem ali uma inversão de papéis, em que os filhos são convocados a dedicar tempo, energia e recursos financeiros para garantir assistência aos seus pais. Cada família tem a sua organização familiar própria. Cada família se organiza de forma diferente frente à dependência dos pais. Por isso que você nunca vai ser aquele alecrim dourado que chega para trabalhar e fala: lá na casa da dona fulana a gente fazia assim, era uma beleza. Lá na casa era desse jeito, nessa casa nova você vai se adaptar ao que a família espera de você. Desafios financeiros. Situações de dependência implicam em aumento excessivo de gastos, né? Então, é toda uma organização. De repente, de filho, você se torna meio pai do seu pai, mãe da sua mãe. Você tem que fazer uma organização com os seus irmãos para dar conta daquilo, para chegar num consenso sobre a melhor maneira para lidar com aquela situação de dependência dos pais, e você tem que lidar com a realidade financeira daquela família, né? Assim, tomar decisões, decidir quanto que você vai pagar, como é que vai ser. Então, assim, vocês entram para trabalhar num clima muito tenso e delicado da família, assim, num momento muito, né, assim, frágil, que a família está muito frágil, muito mexida. Arranjos familiares comuns. Mudança de residência. Retirar o idoso da sua casa e alojá-lo na casa dos filhos, né? Assim, dividir essa mãe. Divisão de cuidados. Organização de escala de plantões entre os familiares. Compartilhamento de despesa, divisão das contas e gastos extras entre os filhos, quando os pais não têm recursos financeiros, né? Para bancar a casa e bancar a contratação de cuidadores. O papel do cuidador profissional. Você é a figura que vai entrar ali e precisa entender aquele contexto, compreender a delicadeza da situação familiar. E tem uma coisa que é muito, parece óbvia, parece banal, mas o óbvio precisa ser dito, gente. O cuidador está ali para resolver um problema e não criar outros. Você tem que entrar como promoção de saúde, melhorando ali aquela situação. Ser agradável, manter a postura cordial e prestativa com os familiares. Com a equipe de cuidadores, né? Assim, com a equipe de cuidadores, com quem reveza com você, com a empregada doméstica da casa, quando ela existe, e com os profissionais da saúde que circulam ali naquela casa. Todas essas pessoas precisam estar inseridas, né? Estão inseridas aí nessa rotina e precisa que a casa tenha um clima bom. O idoso é igual uma esponja do clima da casa. A confiança, ela é a base do trabalho domiciliar. Por isso que, assim, são aspectos, né? São pequenos aspectos que fazem toda a diferença, tais como assiduidade e pontualidade, compromisso com os horários estabelecidos. Vai atrasar? Avisa que vai atrasar, tanto para a cuidadora que está te esperando para ir embora, quanto para a família que está te esperando. Na notícia, né? E é isso, você atrasou, você ficou um pouco ali numa escala 24 por 24, no outro dia você cria ali um banco de horas interno para deixar o clima da casa agradável, né? De parceria. O bom relacionamento, harmonia com a equipe, funcionários da casa. Boas referências, um histórico profissional confiável. Educação e gentileza, cortesia no trato com a família. Conduta profissional adequada. Questões financeiras, gente. Jamais pedir aumento ou adiantamento ao idoso frágil. Você sempre deve tratar de assuntos financeiros apenas com os familiares responsáveis. Seguir protocolos, manter os protocolos estabelecidos pela equipe de saúde, especialmente em caso de dietas com restrições.
O paciente é diabético, você não pode dar um docinho para fazer uma graça, você tem que manter, né, aquela orientação, aquilo que foi pedido para a família. Respeito à intimidade, seguir as orientações dos profissionais relacionados à sexualidade do idoso, mantendo a dignidade e o respeito, né? A coisa da sexualidade do idoso é muito complicada. Então, assim, geralmente quando é o caso assim do idoso ter a sexualidade um pouco mais assim sem censura, geralmente a família te avisa. E aí é muito importante assim você respeitar e dando notícia aí para a família. Chaves para o sucesso do trabalho domiciliar. Tem que ter respeito à diferença, aceitar a diversidade de valores e costumes familiares. Cada família é uma e é você que se adapta a essa família, e não a família que se adapta a você. Discrição, manter sigilo sobre os assuntos da família. Você vai ficar sabendo de tudo que rola ali naquela casa. Por isso que você tem que ser muito discreta, muito profissional, não passar para frente, muito cuidado com fofoca com a equipe, com fofoca com os filhos. Visão neutra, compreender sem julgar ou fazer juízo de valor. Cada família é de um jeito, você não está ali para julgar aquela família. Seguir a rotina, manter tratamentos conforme recomendações médicas. Comunicação com a família, relatar mudanças, informar sobre alterações no comportamento do idoso, reportar dificuldades, comunicar eventuais problemas encontrados durante o plantão, documentar ocorrência, manter registros claros sobre a rotina e eventos importantes, manter contato, estabelecer canal de comunicação eficiente com os responsáveis pelo idoso. Trabalhe em equipe. Reconheça suas limitações. Admita quando não souber fazer algo. Busque aprender a fazer. Observe e aprenda com os outros profissionais. Valorize seus colegas. Aprecie o trabalho alheio. Não compare desempenhos. Ofereça ajuda quando necessário e seja proativo. Mantenha a sua organização. Sujou, limpou, tirou algo do lugar, volte para o mesmo lugar. Não deixe seus pertences espalhados pelo ambiente. Você está dividindo aquele ambiente com outros profissionais e você está no cerne da intimidade da família. Aprendizado contínuo. Fique atento ao trabalho dos profissionais da saúde. Pergunte se poderia replicar atividades nos dias que eles não estão presentes. O aprendizado contínuo é essencial para um cuidado de qualidade. Cola no fisioterapeuta, pergunta para ele o que você pode fazer quando ele não está lá. Mesma coisa com o terapeuta ocupacional e com a fono. Fala, deixa um para casa aí para eu poder fazer com o meu paciente. Tudo isso, gente, é saúde. Ficamos assim por hoje. Deixamos nosso Instagram, nosso YouTube, nosso site, nosso WhatsApp. Cola que você decola. Até mais.